Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Hoje, aula de questões da primeira lei da termodinâmica. Continuação da aula passada. Vamos lá então? Primeira questão que a gente tem, olha só. Um gás está confinado em um cilindro provido de um pistão. O gás é então aquecido, o pistão mantido fixo. Olha lá, mantido fixo, na posição inicial. Qual a alternativa errada? Bora ver? Se eu estou aquecendo o pistão, a pressão vai o quê? Aumentar. Beleza, porque o volume não está aumentando, né? Então a pressão tem que aumentar obrigatoriamente. O trabalho realizado pelo gás cada vez maior. Quando é que eu realizo o trabalho? Quando eu tenho um deslocamento de êmbolo. Aqui o êmbolo é mantido fixo no pistão, então só pode ser a letra errada, a letra B, de beijo selvagem. Besteira, cara. Pegou a ideia? Ah, moleque. Próxima questão. Determine a massa de gás. Determinada massa de gás perfeito sobre uma transformação saindo de um estado inicial A, passando para o estado final B, sem que sua temperatura se altere. Só pode ser uma transformação denominada de isotérmica. Letra B, de beijo selvagem. Besteira, né, cara? Fácil ou muito fácil? Aí, né, cara, é brincadeira. Questão número 8. Nem que tu não queira, né? Tu vai acabar memorizando isso. Olha lá. Numa transformação de um gás perfeito do estado inicial e final, acusar a mesma energia interna. Energia interna, qual é a fórmula? A variação de energia interna é 2 das 3 namoradas receberam um talismã de presente. Beleza? Então observa. 2 das 3 namoradas receberam talismã. N é o número de moléculas referenciado, tá ok? R é constante. Então, variação de temperatura provoca o quê? Variação de energia interna. Ele diz que acusar a mesma energia interna. Bora ver? A transformação é cíclica? Não obrigatoriamente. A transformação é isométrica, ou seja, o volume não altera? Não necessariamente. Não houve troca de calor entre o gás e o ambiente? Não necessariamente. São iguais as temperaturas dos estados inicial e final? São iguais as temperaturas. Por quê? Se eu tenho variação de temperatura, eu tenho variação de energia interna. Se eu não tenho variação de energia interna, eu não tenho variação de temperatura. A energia interna é diretamente ligada com a temperatura. Se a energia interna não muda, a temperatura também não muda. Logo, são iguais as temperaturas do estado inicial e final. Beleza? Tranquilo? Porque a energia interna não muda, então a temperatura também não vai mudar. Ok, galerinha? Bora pro próximo. Um gás ideal, monoatômico, expandiu-se realizando um trabalho sobre a vizinhança igual, em módulo, à quantidade de calor absorvida por ele durante a expansão. Sabendo-se que a energia interna de um gás ideal é proporcional à sua temperatura absoluta, acabamos de ver isso na questão anterior, pode-se afirmar que na transformação relatada acima a temperatura absoluta do gás, olha lá, um gás ideal monotônico expandiu-se, realizando um trabalho sobre a vizinhança, tá? Então ele tinha aqui, ó, um êmbolo aqui, ele expandiu, então, realizando um trabalho, esse êmbolo dele deslocou, tá certo? O êmbolo dele deslocou. Essa distância aqui é provocada por uma força que realiza um trabalho, certo? Uma força que realiza um trabalho. Esse meu trabalho é igual a pressão vezes a variação do meu volume. Se o volume aumentou, eu tive o quê? Realização do trabalho. Beleza. E ocorreu o quê? Uma expansão. Aí, quantidade de calor absorvido por ele durante a expansão. Então, o que acontece? Ele tinha um foguinho aqui, olha, com certeza, porque ele teve que absorver o calor, certo? Durante a expansão. Então, ele, sabendo-se que a energia interna de um gás ideal é proporcional à sua temperatura absoluta, pode-se afirmar que a transformação relatada acima é a temperatura absoluta do gás. Bora lembrar da equação. A variação da energia interna é igual ao calor absorvido menos trabalho realizado. Primeira lei da termodinâmica. Beleza? Ele disse que o trabalho realizado é igual à quantidade de calor absorvida. Então, o trabalho realizado é igual à quantidade de calor absorvida. Se esses caras são iguais,
É como se eu tivesse assim, ó, 10 menos 10, vai dar quanto aqui? 0. Então, esse cara aqui é 0. E o trabalho passa para cá positivo, fica o trabalho é igual ao calor realizado. Então, qual é a letra certa? Só pode ser a letra A. Ele quer saber a temperatura do gás. O que aconteceu com a temperatura do gás? Necessariamente permanece o que? Constante. Por quê? Porque se o calor teve no mesmo valor que o trabalho realizado, é porque o ΔU tem que ser quanto? 0. E se o ΔU é 0, o que acontece com a minha temperatura? É 0 também. Beleza? Tranquilo? É só lembrar da fórmula, né? Que a gente viu na questão anterior. Beleza? Vamos lá então? Próxima questão. Um estudante manuseava uma bomba manual metálica de encher bola de futebol, mantendo o orifício de saída do ar tampado com seu dedo. Ele comprimia rapidamente o êmbolo e observava que o ar dentro da bomba era aquecido. Dadas as afirmativas a seguir, qual você usaria para explicar o fenômeno descrito? Quando se comprime um gás, sua temperatura sempre, cuidado com esses termos, sempre, nunca, tá certo? Sempre aumenta? Não, nem sempre. Nós vimos casos da isotérmica, que ocorre com pressão do gás, mas não necessariamente ele esquenta, beleza? Porque ele pode liberar essa energia para um outro elemento. No nosso exemplo, a gente colocou um gelo absorvendo essa energia dele, para que ele não esquentasse, certo? Letra B, de beijo selvagem. Fala assim, ó. Quando se comprime rapidamente um gás, facilita a troca entre o ar que está dentro da bomba e o meio externo? Não, é o contrário. Dificulta a troca, porque ela é rápida demais, aí não dá tempo de fazer a troca entre o meio externo e o meio interno, tá ok? Isso é muito rápido. C, devido à rapidez da compressão, o ar que está dentro da bomba não troca calor com o meio externo, assim o trabalho realizado provoca o aumento da energia interna desse ar, exatamente, provocando o quê? O aquecimento, porque a energia interna é relacionada com quem? Com aumento de ou diminuição de temperatura. Beleza, cara? Cara, tu não tem nem querer, tu vai ter que aprender isso aqui na marra, porque isso aqui toda hora bate nos mesmos pontos, Conselho, tomei em dúvida, assiste às aulas anteriores, porque aí faz com que você feche o seu raciocínio. Aí você vai para o exercício de novo, fica fácil as questões, beleza? E tenta resolver primeiro, depois assiste a solução. Não vai assistindo a solução logo, senão você não aprende, né? Vamos lá então para a próxima? Questão 11, fala assim, ó. O diagrama pressão versus volume a seguir mostra uma transformação isotérmica. Olha só. Por um molde de gás perfeito. A isotérmica, a curva do gráfico da isotérmica, ela é assim, ó. É uma hipérbole, né, pessoal? Tá certo? Essa é a curva de um gás isotérmica, de uma isotérmica. E aí eu tenho que notar o seguinte, que se ela é isotérmica, a temperatura em A e B são iguais, tá certo? Então o que a gente vai falar? Olha, a área destacada mede. Toda vez que você tiver uma relação de pressão e de volume, tá certo? E eu quero achar a área dos dois caras, basta que eu faça assim, olha, pressão vezes volume. O que é isso? A gente acabei de escrever para você na questão anterior. Pressão vezes volume é justamente o quê? O meu trabalho. Mas na verdade esse volume aqui é a minha variação do meu volume. Então quando eu quero saber que forma que vai dar esse gráfico aqui quando eu achar a área, basta que eu multiplique essa grandeza por essa. O que ficou? Pressão vezes volume. O que é pressão vezes volume? O meu trabalho. Então bora ver o item que pode ser. A área destacada mede a variação de pressão. Não, o eixo Y que mede a variação de pressão. A variação de energia interna do gás. Não. Aqui a gente nem tem a relação de variação de energia interna. Porque se ela é isotérmica, ela não tem variação de temperatura para ter... Olha lá, ela é isotérmica. Ela não tem variação de temperatura. Logo, ela não tem variação de energia interna. Então não pode ser. Letra C, o trabalho realizado pelo gás. Perfeito. Letra C, de carinho da madrugada. Beleza, cara? Fácil ou muito fácil? Então, número 12, vamos lá? O gráfico a seguir representa a pressão em função do volume para um gol de gás e gás perfeito. Olha o que acontece. Pressão diminuindo, olha aqui, ó. Diminuindo e o volume aumentando. Beleza? Quando eu desloco aqui, ó, aumenta o meu volume.
O gás vai do estado A para o estado B segundo a transformação indicada no gráfico. Indica a opção correta. A transformação indicada é isotérmica. Isotérmica, temperatura sempre igual. Nós vimos agora que a curva de uma isotérmica é desse jeito. Então, nesse intervalo aqui, olha, não tem a mesma temperatura, lógico, né? Porque não está dentro de uma isotérmica. Eu teria que analisar aí pela pressão dos gases, né? Equação geral dos gases. Pressão de A, volume de A, sobre temperatura de A. Pressão de B, volume de B, sobre temperatura de B. O que é isso? Equação geral dos gases. A pressão de A ele chama de 4A aqui. Então, bora lá. 4A. O volume de A em A, que é B. Sobre temperatura de A. Igual. Pressão de B é quanto? Em B é A. E o volume de B é 4B. Temperatura de B. Se esses dois aqui, ó, o que eu faria aqui? Multiplicaria como? Cruzado. Tá certo? Vai ficar TB para cá, TA para lá. Vai ficar assim, ó. TB vezes 4AB igual a TA 4AB. Posso cortar 4AB com 4AB? Fica o quê? TB igual a TA. Beleza. A gente chegou que TB igual a TA. Porém, nesse intervalo de A até B, as temperaturas não são iguais. Então, ela não é isotérmica. Beleza? Ela não pode ser considerada isotérmica por causa desse intervalo aqui, que não mantém a mesma temperatura. Então, nesse ponto aqui, como ela não é uma isotérmica, eu posso verificar isso. Se ele falasse assim, A e B têm a mesma temperatura, aí estaria certo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então para o item B. No item B ele fala assim, a área assinalada na figura mede a variação de energia interna? Não, a gente já sabe que a área, ela calcula o meu trabalho. A gente fala assim, olha, numericamente igual a área. Se eu calcular essa área aqui, eu vou estar calculando o trabalho realizado pelo gás, tá? Letra C, na transformação de A para B, o gás recebe um calor que realiza um trabalho T, de modo que Q é igual a T. Lembra lá. A energia interna é igual ao calor recebido menos o trabalho. Certo? O que vai acontecer aí? Esse ΔU aqui, ele vai ser, de A para B, ele acaba sendo o quê? Zero. Por quê? Porque esse ΔU, a energia interna, depende das temperaturas. E a temperatura em A e em B vai acabar sendo igual. Ou seja, não tem variação de temperatura entre A e B. Tanto é que ele destaca aqui, ó, de A para B. Logo, isso aqui é zero. Beleza? E aí, o que eu falo? Jogo o trabalho para o outro lado, eu vou ter que o trabalho é igual ao meu calor. Então, o trabalho é igual ao calor? É. E ele coloca o módulo para garantir isso, né? Independentemente dos sinais. Então, o item certo só pode ser a letra C. Novamente, de carinho da madrugada. Beleza? Fechou, meu caro. Vamos que vamos então, galerinha. Próxima questão. Vamos então aqui, galerinha, para a última questão. Fala assim, ó. Para um molde, um gás perfeito, metido a uma pressão P e ocupando o volume V, a temperatura absoluta T e a energia interna U são dadas por, tá aqui, ó, temperatura, pressão, volume sobre R, porque esse aqui é uma constante, né, galerinha? Esse R é uma constante. Eu posso encontrar U, 3 sobre 2 PV. Ele me deu essas equações, vou trabalhar em cima delas. Considere uma amostra de um molde de gás perfeito sofrendo transformações AB, BC, CA. Ó, AB, BC e CA, tá? Indicadas no diagrama, pressão versus volume. Analise as proposições que se seguem. 1. Nos estados A e B, a energia interna do gás é a mesma. E que nos leva a concluir que na transformação AB não ocorreu troca de energia entre o gás e o meio externo. Observa que os dados aqui são os mesmos da questão anterior. E nós vimos com esses valores, na questão anterior, que a temperatura de A e a temperatura de B são o quê? Iguais. Beleza? E ele fala isso, nos estados A e B, a energia interna do gás é a mesma. Se a temperatura é igual, a energia interna é a mesma. Beleza. E que nos leva a concluir que na transformação AB não ocorre troca de energia. Aí não. Aí falhou, né? Não ocorre troca de energia. Por quê? Porque ela é a mesma temperatura só nos dois pontos. Lembra
que se a mesma temperatura de A e B for, nesse intervalo que não é isotérmica, certo? Porque essa aqui é a curva isotérmica, lembra da questão passada? Olha lá, essa aqui é uma curva isotérmica, certo? Não tem troca de mudança de temperatura, beleza? Se a temperatura está mudando, ou seja, nessa reta aqui tem mudança de temperatura, aqui tem mudança de temperatura, logo tem troca de calor, beleza? Então o item 1, logo troca de energia. Então o item 1 está o quê? Errado. 2. Em todo o ciclo a temperatura é mínima no estado C? Olha, tá aqui, no estado C. Como é que a gente pode verificar? A gente pode verificar olhando isso aqui, ó. Qual é a temperatura? Vamos colocar aqui, ó. Temperatura em A. Temperatura é a pressão de A, que é 4A, vezes o volume de A, que é B, sobre R. Qual é a temperatura de B? Usando essa fórmula aqui. Temperatura de B. Eu sei que é igual a de A, certo? Então vai dar o quê? Temperatura de A aqui, o volume é 4B e a pressão é A. Pressão é A, 4B sobre R. E a temperatura de C? É a pressão vezes volume, A vezes B sobre R. Qual é a maior? Essa e essa. E qual a menor? Essa. Por quê? Porque aqui ó, é 4AB. Aqui também é 4AB. E aqui é só AB. Essa aqui é 4 vezes maior que esse. Beleza? Então o que acontece? No C é o menor de todas a temperatura. Então qualquer valor que eu pegue fora de C vai ser maior do que o valor dele. Perfeito? Porque se eu pegar um valor aqui, eu vou ter um volume maior com a mesma pressão. Então esse volume maior eu vou multiplicar pela fórmula, olha, vezes a pressão, vai gerar uma temperatura maior. Fechou? Então em C é a mínima temperatura. Perfeito. Vamos olhar aqui o item 3. Tá errado aqui, né? Que é item 3. Tá? Nos estados A e B, a temperatura é a mesma. Perfeito. É a mesma. Na transformação BC, a energia interna do gás vai diminuir. Na transformação BC, vai diminuir. Vai, porque a gente está vendo aqui, ó. De B para C, a temperatura diminui, né? C é menor. O que significa que o gás está cedendo energia para o meio externo. Cedendo energia para o meio externo. Exatamente. Nessa transformação aqui, ele vai ceder, ele vai liberar energia para o meio externo. Item 4 está certo, logo é a letra A, de amor ardente. Valeu, galerinha, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!